Saudações, pessoal! Vamos ver uma revisão rápida sobre o processo de fotossíntese. Fotossíntese é um processo que consiste em utilizar CO2, água e energia luminosa para poder gerar substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas que servem de alimento para o organismo fotossintético, que é um organismo autótrofo, ou seja, produz as substâncias que servem de alimento para ele mesmo. Então, assim, aqui primeiramente tem uma equação simplificada do processo. O processo, obviamente, é bem mais complexo do que isso, mas é só para te dar uma noção de quais seriam os reagentes principais e os produtos principais. Então, de novo, o processo utiliza CO2, CO2 é utilizado como fonte de átomos de carbono, o processo requer água, é só você lembrar que as plantas têm que ser regadas, senão elas acabam morrendo. E o processo emprega energia luminosa, normalmente a gente escreve só luz, mas são os fótons de luz, os pacotinhos de energia. Bom, então isso aqui é para gerar substâncias orgânicas, aí nós exemplificamos como a glicose, o C6H12O6, e o processo gera oxigênio, que é utilizado na respiração celular, inclusive das células da própria planta, porque ela tem cloroplastos e mitocôndrias. Então não se esqueça, por favor, a planta ela executa fotossíntese e respiração. Tá? A fotossíntese não é a respiração da planta. A respiração da planta é a respiração mesmo. Fotossíntese é fotossíntese. Bom, o processo inteiro ele ocorre nos cloroplastos, na organela, tá? Todo na organela. E ele ocorre em duas etapas. Uma primeira etapa a gente chama de etapa fotoquímica, tá? E ocorre nas membranas tilacoides. E a segunda etapa a gente chama de fase de fixação do carbono, ou etapa puramente química, que acontece no estromo do cloroplasto. O básico da primeira etapa, da etapa fotoquímica, é o seguinte: a energia luminosa é convertida, não é nem utilizada, o termo mais correto aqui para nós agora é convertida. A energia luminosa ela é convertida em energia potencial química, que é armazenada nas moléculas de ATP, que é o trifosfato de adenosina, e o NADPH, que é o dinucleotídeo de nicotinamida e adenina fosfato. Essa energia potencial química, que é armazenada nas moléculas de ATP e NADPH, é usada na segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa de fixação do carbono. Então é para fornecer muita energia para que se possa pegar átomos de carbono como moléculas de CO2 como fonte de átomos de carbono para poder gerar essas duas substâncias aqui, o gliceraldeído 3-fosfato ou fosfogliceraldeído, que a gente abrevia como PEGAL, ou às vezes também G3P. Aí esse bendito PEGAL ele pode ser convertido em outras substâncias orgânicas, inclusive a glicose. Detalhes aqui, tá? A água ela é utilizada na primeira etapa da fotossíntese, a fase fotoquímica. E o oxigênio que é liberado pela fotossíntese, o O2, ele não é proveniente do CO2, ele é proveniente da água. Tá? São esses átomos de oxigênio da molécula de água que vão ser usados para gerar esse oxigênio molecular aqui. Tá certo? Então agora vamos dar uma olhadinha, um pouquinho mais de detalhe só, na etapa fotoquímica e depois na etapa puramente química. Vamos ver então a fase fotoquímica, que é a primeira etapa da fotossíntese. O básico aqui é o seguinte: nessa etapa fotoquímica, moléculas de pigmentos, cujos principais são as clorofilas, então vamos chamar assim as clorofilas vão absorver a energia luminosa e vão converter essa energia luminosa, aqui energia luminosa, em energia potencial química. Então o objetivo é converter, entre aspas, é converter energia luminosa em energia potencial química, que é armazenada nas moléculas de dinucleotídeo, de nicotinamida e adenina fosfato e trifosfato de adenosina. Essas duas moléculas aí, NADPH e ATP, elas vão fornecer então energia potencial química para a próxima fase da fotossíntese, que é a fase de fixação do carbono, ou fase puramente química. Mas por enquanto aqui, o que acontece? A energia luminosa ela vai ser captada pelas moléculas de clorofila que estão localizadas em fotossistemas. Aqui na sequência, primeiro vem um fotossistema 2 e depois vem um fotossistema 1. Então, começando aqui nesse fotossistema 2, a energia luminosa bate nos elétrons dessas clorofilas, excita eles de forma que eles vão para subníveis mais energéticos e isso favorece a ocorrência de reações de oxidação e redução.
Oxidar é dar elétrons, reduzir é adquirir. Então as clorofilas elas vão dar elétrons com alta energia, porque veio da energia luminosa justamente, né? Com alta energia para outras substâncias que vão adquirir esses elétrons, ou seja, vão ser reduzidas. Até chegar em bombas de íons H+. Então a luz bate nessas clorofilas aqui, ejeta elétrons com alta energia. Esses elétrons com alta energia vão ser transferidos para bombas de íons H+, que estão aqui na membrana do tilacoide. Essas bombas, como o nome diz, são proteínas que fazem transporte ativo. Então é o transporte que requer energia, porque ele é contra o gradiente de concentração. Mas a energia é fornecida por esses elétrons de alta energia. Então, que transporte que essas bombas vão fazer? Elas vão transportar íons H+, do estroma do cloroplasto para o interior do tilacoide. Para quê? Para aumentar a concentração de íons H+, lá no interior do tilacoide. Já nós vamos ver por quê. Então a concentração de H+, né, no estroma do cloroplasto é baixa e no interior do tilacoide é alta. Antes da gente prosseguir, a luz está batendo nessas clorofilas, está arrancando elétrons com alta energia. Esses elétrons têm que ser repostos, a molécula não pode ficar sem elétrons. Para repor esses elétrons, o fotossistema 2 quebra moléculas de água. Ao quebrar moléculas de água, em uma reação que chama de fotólise da água, ele gera elétrons, aqui no caso 4 elétrons, né, de acordo com essa equaçãozinha que eu botei. Esses elétrons vão repor os elétrons perdidos das clorofilas, mas essa reação ela também gera H+, que contribui para aumentar a concentração de H+, aqui no interior do tilacoide, e oxigênio. O oxigênio que é liberado pela fotossíntese, o oxigênio molecular, ele vem da água, tá? Esses átomos de oxigênio do oxigênio molecular vêm dos átomos de oxigênio da água, não pode esquecer esse detalhe. Pois bem, ocorreu espontaneamente íons H+ aqui. Para quê? Para produzir ATP. Como? Aqui é transporte ativo. Agora, na membrana do tilacoide também tem um complexo proteico chamado de ATP sintase, é a fazedora de ATP, que tem uma permease, ou seja, é a proteína que faz difusão facilitada, transporte passivo, com uma turbina acoplada. É todo um maquinário. O básico aqui é o seguinte: os íons H+, eles vão sendo transportados pela ATP sintase do interior do tilacoide para fora, ou seja, para o estroma, de acordo com o gradiente de concentração, né, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Mas na medida que eles vão passando pela ATP sintase, eles vão girando uma turbina que ela tem, e esse movimento todo gera energia para poder fazer a ligação entre um grupo fosfato inorgânico, o PI aqui, e o difosfato de adenosina, né, que tem 2 grupos fosfato, para poder gerar o quê? O trifosfato de adenosina, que tem 3 grupos fosfato. É assim que o ATP é gerado. Bom, tem também esse fotossistema 1 aqui, que também tem moléculas de clorofila. A energia luminosa também está batendo nelas, excitando elétrons para subir níveis mais energéticos, de maneira que eles vão ser ejetados com alta energia. Mesma coisa que acontece ali nas clorofilas do fotossistema 2. Mas a diferença é que esses elétrons que saem dessas clorofilas do fotossistema 1, eles não vão fornecer energia para essas bombas de H+. Eles vão ser captados pelo NADP+, que também capta um íon H+, para gerar o NADPH. Então, os produtos da fase clara são ATP e NADPH, que armazenam energia potencial química. Essa energia potencial química, ela é resultado da conversão da energia luminosa, né? Aqui o objetivo é converter energia luminosa em energia potencial química. Para terminar, essas clorofilas do fotossistema 1 também estão perdendo elétrons e os elétrons têm de ser repostos. Mas ao invés de quebrar água, o fotossistema 1 não quebra água. O que acontece pura e simplesmente é que ele recebe os elétrons que transferiram energia para as bombas de H+. Então esses elétrons eles começam na água, passam para as clorofilas do fotossistema 2, para as bombas de H+, para as clorofilas do fotossistema 1 e depois para o NADPH. Isso aqui é o que nós chamamos de cadeia de transporte de elétrons. E essa produção de ATP aqui é o que nós chamamos de fosforilação oxidativa. Fosforilar é ligar o grupo fosfato em alguma coisa, no caso ligar o grupo fosfato na adenosina de fosfato, e oxidativa porque a energia para fazer isso vem de reações de oxidação-redução, que são reações nas quais ocorre transferência de elétrons. Oxidar é dar elétrons, reduzir é adquirir. Então vamos ver agora a última etapa da fotossíntese, que é a etapa de fixação do carbono. Muito bem, gente. Vamos ver então aqui a segunda e última etapa da fotossíntese, que é a etapa de fixação do carbono,
ou etapa puramente química, que consiste em um ciclo de reações químicas chamado de ciclo das pentoses e ocorre no estroma do cloroplasto. Esse monte de reações químicas em sequência tem o nome de ciclo. Por quê? Porque uma das substâncias que é um reagente inicial, no caso esse RuBP, que chama ribulose 1,5-bifosfato, ele aparece como reagente inicial, mas ele também aparece como produto final na sequência de reações químicas, tá? Aqui eu botei diferente. Aparece como um reagente inicial e também como um produto final. Então começa nele e volta nele, por isso que chama de ciclo. Para ocorrer essa sequência de reações químicas, esse ciclo das pentoses, é necessário usar a energia potencial química. Tá? A energia potencial química ela é armazenada nas moléculas de NADPH e ATP que foram geradas lá na etapa fotoquímica da fotossíntese, a etapa anterior. Então, basicamente, a etapa de fixação do carbono da fotossíntese é um ciclo de reações químicas que usa CO2 como fonte de átomos de carbono para poder gerar duas dessas substâncias aqui, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Ele pode ser convertido em outras substâncias, inclusive na glicose, por isso que a gente bota a glicose lá no exemplo da equação resumida da fotossíntese, lá no começo, o C6H12O6. E para isso se utiliza a energia potencial química, que é fornecida pelas moléculas de NADPH, 12, cada NADPH vai fornecer um átomo de hidrogênio desse aqui da glicose. Então é C6H12O6, 12 NADPH no ciclo das pentoses. E 18 ATPs. Tá? Eu faço assim, 12 mais 6 dos átomos de carbono aqui. Átomos de hidrogênio mais átomos de carbono, 18 ATPs. Então, bastante energia para poder gerar essas substâncias aí. Então, eis a fotossíntese. Até a próxima.